Eu vibro, tu vibras, tudo vibra. Conexão corpo, mente e espírito. Capítulo 4. Cura quântica, processo de autocura. Para podermos compreender o processo de autocura, primeiramente precisamos ter o conhecimento de como funciona o universo, e mais especificamente, o átomo. Toda matéria é feita de átomos, e cada átomo tem um núcleo, formado por prótons e nêutrons, com os elétrons orbitando no entorno. Os elétrons podem ser levados a órbitas mais elevadas, através da adição de energia, ou podem cair para órbitas mais baixas quando desprendem energia. Eles vibram incessantemente. Todos os nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, são eletromagnéticos e tudo vibra em determinadas frequências. Possuímos massa e estamos sujeitos à força gravitacional do planeta. Mas, diferentemente da força gravitacional, que é sempre atrativa, a força eletromagnética pode ser atrativa e repulsiva, dependendo do sinal de cargas envolvidas. O universo e a realidade são formados puramente por energia, e essa energia se manifesta como onda ou partícula, dependendo das circunstâncias. Quanto mais alta for a frequência em hertz, mais sutil se torna, e quanto mais baixa, mais densa. Todo este conhecimento, trazido pela descoberta da física quântica, nos mostrou que a lei da atração não é algo fantasioso ou místico. É uma lei da natureza, lei universal, segundo a qual cada átomo responde ao que é emanado, quer saibamos disso ou não. O fundamento que faz com que todo aparelho eletrônico funcione, celular, GPS, TV, rádio, é o mesmo fundamento da lei da atração, ou seja, a onda. Nossos pensamentos geram ondas eletromagnéticas, ondas de possibilidades, e quando intensificadas pelo sentimento, podem criar a probabilidade de acontecer, por meio de uma interferência construtiva de ondas. O sentimento tem um peso muito forte, pois o campo elétrico do coração é aproximadamente 60 vezes maior que o do cérebro, e o campo magnético do coração 5.000 vezes maior que o cérebro. Segundo pesquisas realizadas, o coração é mais rápido que o cérebro para responder aos acontecimentos, porque os sentimentos são mais poderosos que os pensamentos. Medo, ansiedade, frustrações, nervosismo tornam o ritmo cardíaco irregular e instável, ao passo que o amor, gratidão, felicidade fazem o ritmo cardíaco apresentar um padrão conhecido como coerência cardíaca, com batimentos suaves. O ritmo coerente faz com que nossos sistemas imunológico, circulatório, digestivo e endócrino funcionem melhor. Corpo e mente se equilibram. Podemos perceber então que o sentimento é algo que precisa ser observado com muita atenção. Quando pensamos com o coração, ou seja, sentimos, temos um poder de atração altamente potencializado. Cada pensamento, emoção e sentimento que emanamos tem energia e informação, e por meio do campo eletromagnético, tudo o que emanamos volta para nós, inevitavelmente. Vergonha, culpa, raiva, orgulho, ciúmes, inveja emanam vibrações densas e suas frequências são muito baixas, retornando à mesma condição, o que gera um ciclo de insatisfações e sofrimentos. Para elevar a vibração, é preciso estar sintonizado a frequências mais sutis, como alegria, coragem, amor, gratidão, tranquilidade, paz, harmonia. Quando permanecemos alinhados à frequência da gratidão, por exemplo, passamos a ter uma visão mais elevada e ampla da realidade e, consequentemente,
saímos da situação de vitimismo e passamos a tomar as rédeas de nossas vidas, pois esta frequência atrai sincronicidades que vão abrindo caminhos e nos mantendo no fluxo do universo, além de manter nossa saúde física e emocional equilibrada. A prosperidade, em todos os sentidos, é pura consequência da alegria. Uma alegria que vem de nossa mais profunda essência, aquela que sentimos quando estamos em êxtase, e não tem nada a ver com euforia, que é uma emoção, e sim com o amor. Mas quando e como sentimos essa alegria? Quando trabalhamos e exercemos os nossos dons e talentos com amor e satisfação. Aquele sentimento que permeia todas as nossas ações. É preciso ter prazer no que faz para que possa gerar alegria e, consequentemente, prosperidade. O universo tem leis que, se forem seguidas, promovem felicidade, alegria, saúde e prosperidade. Caso isso não esteja acontecendo na sua vida, provavelmente não está seguindo essas leis universais. Ao procurarmos entender como funciona o universo e assumirmos a responsabilidade por nossos pensamentos, sentimentos e atos, poderemos manifestar toda a potencialidade e desenvolver a percepção para sermos co-criadores conscientes e, assim, sair de situações emocionais desequilibradas. Estar atento à frequência emanada é algo que deve ser feito diariamente. Autoobservação constante e fazer acertos necessários para manter o equilíbrio. O pesquisador e psiquiatra Dr. David Hawkins realizou várias pesquisas usando a cinesiologia e relacionou os níveis de consciência com algumas semelhanças nas estruturas dos chakras do yoga. Nesta pesquisa, ele calibrou um mapa que conhecemos hoje como Escala Hawkins da Consciência. Este trabalho enfatizou a descoberta de que todos os átomos e partículas subatômicas são energias que vibram de acordo com determinadas frequências e atuam na consciência humana. Temos um corpo altamente sofisticado e inteligente. Nosso sistema imunológico é algo maravilhoso. Nossos órgãos funcionam através de interligações fantásticas, tudo conectado, funcionando sem que saibamos como tudo isso acontece. Quando temos consciência que nosso corpo é feito de átomos e que a junção de átomos formam as moléculas que vão formando as células, órgãos, até chegar à formação do corpo humano, percebemos que a doença é um desequilíbrio atômico. Somos seres vibracionais e, assim como o átomo, existem apenas duas espécies de vibração, a positiva e a negativa. Qualquer sentimento ou emoção faz com que seja emitida uma vibração, que pode ser positiva ou negativa, e a lei da atração responderá à vibração emitida. Fomos projetados para sermos saudáveis e felizes, tudo ajustado em determinadas frequências. Quando estamos fora dessa sintonia, acontece um desequilíbrio energético, ocasionando doenças e situações desagradáveis. Certas emoções como raiva, tristeza, mágoa, estresse, desapontamento, medo, têm frequências muito baixas, gerando vibrações negativas. E como tudo que emanamos volta por meio do eletromagnetismo, quanto mais estivermos nessas frequências, mais atrairemos situações semelhantes. Com o tempo, há uma espécie de somatização de energias densas, ocasionando doenças e desequilíbrios no corpo físico. Quantas são as culpas que carregamos em nosso interior? Quantas são as mágoas que nunca perdoamos? Alimentar culpas e mágoas pode resultar em doenças como câncer, gastrite, cólicas, doenças na pele, depressão, entre outras. Os princípios da física quântica, sobre os quais a medicina quântica se baseia, permitem resultados satisfatórios na identificação de diagnósticos
em tratamentos e na prevenção de desequilíbrios físicos e emocionais. A mesma conclusão é encontrada em pesquisas feitas por médicos conceituados, como o Dr. Deepak Chopra, médico indiano, autor de vários livros sobre saúde, espiritualidade e autoconhecimento. Sintomas de depressão e síndrome do pânico, por exemplo, se manifestam devido ao baixo nível de alguns neurotransmissores, serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina, como também por uma causa mais profunda e anterior, que se encontra na alma. Os distúrbios neuroquímicos estão mais para efeitos multiplicadores e intensificadores do que para as causas originais da depressão. A consciência é a organizadora de toda a estrutura do corpo. Portanto, a origem da doença está na alma, na consciência, que vai somatizando pensamentos e emoções desequilibradas e, consequentemente, atraindo situações semelhantes, desestruturando os átomos de seu ponto de equilíbrio. A depressão pode ser desencadeada devido a algum trauma, frustração, ressentimento, mágoa, culpa, remorso, inveja, enfim, vários são os fatores que podem dar o start. Mas esses são apenas indicadores de que houve somatização de vibrações baixas, que foram sendo alimentadas por tempo suficiente para baixar os níveis de produção de substâncias químicas naturais do cérebro, neurotransmissores, responsáveis pela sensação de bem-estar e felicidade. As alterações neuroquímicas que aparecem no cérebro de uma pessoa depressiva são os efeitos de pensamentos, emoções e atos negativos persistentes, e não a causa da depressão. Além disso, existem ainda fatores espirituais envolvidos na depressão, tais como a aproximação de consciências extrafísicas em sofrimento, ou mesmo obsessores. Mas isso acontece devido ao padrão de vibração e ao modo como a pessoa vive e se expressa em seu dia a dia. Atraímos o que emanamos. Se estamos vibrando em baixas frequências, teremos acompanhantes semelhantes. Tudo depende do grau de maturidade espiritual e da maneira como lida diante de situações difíceis, de como administra suas emoções. Existem casos em que a medicação é proposta, pois a pessoa pode estar num grau de tristeza tão profundo que nem consegue raciocinar direito para fazer as mudanças necessárias, devido às deficiências no equilíbrio dos neurotransmissores. Mas é preciso compreender que medicamentos apenas amenizam os sintomas e mascaram a depressão. No entanto, não tratam da origem do problema. No estado de vibração de tristeza, culpa, frustração ou medo, o indivíduo muitas vezes se entrega a vícios para aliviar todo o incômodo que está sentindo, como uma fuga da realidade, e acaba se tornando dependente de remédios ou se envolve com drogas, com álcool, fumo, jogos, pornografia, transtornos alimentares, entre outros, pois oferecem, em algum nível, prazer momentâneo. As pessoas que se envolvem em vícios estão agindo de acordo com as influências e pensamentos destrutivos e nem percebem. Os vícios, pouco a pouco, consomem a energia, alteram o raciocínio e as ideias, afetam o estado vibracional, ocasionando tormentos sem fim. Espiritualmente, acarretam vínculos com consciências em estados semelhantes, com os mesmos gostos e tendências, e este fato dificulta a recuperação do indivíduo. Nestes casos, se torna necessário não somente um tratamento médico ou terapia, mas paralelamente um tratamento espiritual com limpeza energética, harmonização dos chakras e observação constante de pensamentos, emoções e sentimentos. A falta de habilidade em controlar a frequência vibracional, somada à necessidade de satisfação, mesmo que momentânea,
são fatores que contribuem para a dependência psicológica e desequilíbrios emocionais. É essencial identificar o que faz disparar os gatilhos internos, que acionam a sensação de insatisfação e desequilíbrio, promovendo comportamento de vício. Em relação às deficiências no equilíbrio dos neurotransmissores, podemos ressaltar que a elevação dos níveis pode ser feita de maneira natural, através da alimentação, de práticas de limpeza energética, exercícios físicos, mudanças de hábitos. Procurar realizar atividades que estimulem a alegria, músicas com vibrações sutis, companhias bem-humoradas, banhos de sol, caminhadas. Essas substâncias químicas naturais são os responsáveis pela sensação de bem-estar. Alguns chamam de quarteto da felicidade. Cada uma dessas substâncias tem um trabalho especial a realizar. E o interessante é que temos a possibilidade de estimular a produção dessas substâncias sem uso de medicamentos. As endorfinas são consideradas como uma espécie de analgésico e podemos estimular a sua produção por meio de alguns alimentos ou atividades físicas, como dançar, cantar. Podemos elevar o nível da serotonina procurando atividades que nos façam alegres, como comédias, algo que nos faça rir, banhos de sol matinal, caminhar ao ar livre e também alguns alimentos. Chocolate amargo, aveia, banana, canela, mel, brócolis, ovo, ômega 3, pimenta, oleaginosas. Dopamina tem tudo a ver com a motivação e foco. Portanto, quando estamos desmotivados, apáticos, com incapacidade de concentração, precisamos fazer algo para elevar o nível de dopamina. Alguns alimentos que aumentam a dopamina: amêndoa, maçã, banana, abacate, cacau, vegetais, feijão, aveia, gergelim. A meditação também colabora muito para aumentar os níveis de dopamina, melhorando foco e concentração. Ocitocina é considerada como o hormônio dos vínculos emocionais. Abraçar é uma forma simples de se conseguir um aumento de ocitocina. Dar ou receber um presente, ajudar as pessoas. Toda doença é causada pelo desequilíbrio interno, pensamentos, emoções e atitudes negativas, assim como toda cura se dá pelo equilíbrio interior, sentimentos elevados e atitudes positivas. Um corpo saudável, bem nutrido e com atitudes mentais positivas potencializam a autocura. Uma pessoa madura, consciente, otimista, positiva e grata por tudo que tem, não está suscetível a quadros de depressão. Temos tendência a buscar um salvador para resolver nossos problemas e sofrimentos. O que precisamos compreender é que este salvador está dentro de cada um de nós. Não se trata de algo externo, mas interno. O maior objetivo deste livro é despertar consciências para que possam perceber com mais clareza seus pensamentos e sentimentos, gerenciando suas emoções, tornando-se conscientes de suas atitudes, do poder de autocura e da capacidade de construir um ser integral, pleno de infinitas possibilidades. O que nos liberta ou salva é a expansão da consciência. Citação de Mahatma Gandhi: a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Citação de Hélio Couto: o que desejamos manifestar na nossa realidade acontece na medida em que ocorre nossa expansão de consciência. Citação de Osho: estou aqui para dizer-lhes algo que é absolutamente inacreditável.
que vocês são deuses e deusas. Vocês se esqueceram disso. Citação de Moisés Ezagui. Para ser profundamente feliz, é indispensável abandonar de vez a trajetória do seu ego e lançar-se à vastidão do infinito rumo à consciência universal. Citação de César Di. O templo da sua glória, o núcleo do seu poder, estão dentro de você, as chaves da realização.